O Painel de Notícias começa agora. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. A gente vai falar desta edição do impasse que ocorre quando o cidadão busca a justiça para obter medicamentos, tratamentos ou cirurgias negados pelo SUS ou por planos de saúde. Como garantir direitos fundamentais sem comprometer o orçamento público ou o equilíbrio financeiro das operadoras de planos? Vamos falar sobre isso. Acompanhe. SMAF promove formação destinada a magistrados e servidores sobre judicialização da saúde. Especialista esclarece dúvidas sobre a judicialização no âmbito da saúde suplementar. Começa agora. Fica comigo. A Escola de Magistratura Federal da Primeira Região promoveu um debate sobre os desafios da judicialização da saúde e os impactos das decisões judiciais na implementação das políticas públicas do setor. Foi durante uma formação de 3 dias, intitulada Reflexões sobre a Judicialização do Direito à Saúde. Confira na reportagem de Ana Paula Souza. Procurar a justiça quando o direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é desrespeitado. Essa tem sido uma tendência quando os cidadãos não conseguem vaga em leito de UTI, medicação de alto custo, marcar consultas médicas, realizar exames e em várias outras situações. Dados do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, o FONAJUS, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, mostram que até 30 de abril, o acervo de processos reivindicando o direito à saúde da Justiça Comum e da Justiça Federal ultrapassava 931 mil ações. Desse total, 227.670 protocoladas em 2026. O fenômeno da judicialização da saúde revela os obstáculos que as pessoas enfrentam para acessar seus direitos e também a dificuldade do poder público de fazer frente à demanda por recursos orçamentários para cumprir decisões judiciais. Por exemplo, de acordo com a Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em 2024, aproximadamente 2,7 bilhões foram destinados ao cumprimento de demandas judiciais, envolvendo menos de 6 mil pacientes, valor equivalente ao orçamento do programa Farmácia Popular, que alcança mais de 25 milhões de brasileiros. Esse cenário revela que, além da aplicação de critérios e parâmetros bem definidos para decidir sobre essas questões, os magistrados precisam de suporte técnico e especializado para deliberar sobre os diversos pedidos que chegam ao judiciário. Todas essas questões foram tratadas no curso Reflexões sobre a Judicialização do Direito à Saúde, promovido pela Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, a SMAF. A presidente do TRF1, desembargadora Maria do Carmo Cardoso, falou sobre esses desafios para juízes e juízas. Ele determina, ele mantém o direito à saúde, ele mantém o direito à vida através de suas decisões, mas muitas das vezes é muito difícil o juiz conseguir dar essa decisão porque ele tem que racionalizar a sua decisão. E, como eu disse, pela emoção que as falas nos chegam, no primeiro momento você quer conceder, mas não pode ser assim porque você tem que ter um equilíbrio orçamentário. A preocupação com esse equilíbrio é unânime entre os magistrados do TRF1, que também participaram do curso. Para o diretor da SMAF, desembargador Nefton Guedes, os operadores do direito precisam guiar-se por critérios racionais dentro da Constituição. Quando eu falo de direito à saúde, eu estou no limite de um atendimento ambulatorial até que a pessoa possa ter proteção numa UTI, num tratamento de alto custo, num remédio de alto custo, até como já aconteceu no Brasil, entender que era possível exigir do Estado até tratamento fora do país. Qual é exatamente? Isso põe o Estado em sérias dificuldades. O desembargador Newton Ramos concorda. Estamos diante de um debate extremamente sensível, que é a garantia da dignidade da pessoa humana, a garantia do direito constitucional à saúde e, por outro lado, sem que isso comprometa as políticas públicas legitimamente estabelecidas pela União, pelos estados, pelos municípios,
a sustentabilidade financeira do sistema como um todo. O desembargador Roberto Veloso fala do peso da decisão para o magistrado. Quando chega um processo judicial para o juiz julgar, envolvendo a matéria de saúde, uma internação em uma UTI, a concessão de um medicamento caro, muitas vezes custando milhões, para o juiz fica difícil. E se eu não conceder? Quais serão as consequências? Essa pessoa vai morrer? Então, em regra, o juiz tende a conceder, na perspectiva de depois não ser culpado por uma morte ou por uma situação mais grave. A desembargadora Ana Carolina Roman também ressalta a complexidade das decisões. Para o juiz, é sempre uma dificuldade para decidir, seja porque envolve questões muito técnicas relacionadas à área médica, seja porque ali, principalmente para o juiz federal, que a gente está mais afeto a questões envolvendo empresas e a União, ali tem uma vida, né? Que a gente também precisa cuidar e pensar com cuidado. Então, acho que talvez esse seja um dos temas mais espinhosos da magistratura, pelo menos da magistratura federal. A desembargadora Kátia Balbino, coordenadora científica do curso, completa. E por isso que nós estamos aqui tentando fazer a nossa parte enquanto magistrados, tentando agir de forma a não comprometer a programação do Estado, mas também a garantir direitos. Uma das professoras do curso, a conselheira do CNJ, Daiane Nogueira de Lira, falou dos reflexos da expansão do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, o FONAJUS, criado pelo CNJ em 2010, para monitorar, estudar e propor medidas a fim de solucionar o alto volume de processos envolvendo o direito à saúde pública e suplementar no Brasil. Para ela, o principal deles foi descortinar as realidades regionais para acesso à saúde, principalmente na região norte. Olha as realidades que a gente descobre nesse Brasil. O Amazonas tem a segunda maior frota de UTI aérea do mundo. Só perde para o Alasca. Por quê? Porque o transporte para a capital ou é por rio ou é por helicóptero, por avião. Porque você não tem estradas assim. Então, o barco, ele é mais demorado. Situações de urgências tem que ser de UTI aérea. Esse é o custo, é o mesmo custo de atendimento de uma população que tem acesso terrestre? Não é o mesmo, o custo é muito maior. Então, a gente ainda precisa, como Estado brasileiro, ter esse olhar diferenciado para as diferenças do nosso Brasil. Durante o evento, o procurador Roberto Alves Gomes afirmou que a Procuradoria Regional da União da Primeira Região tem se organizado para promover acordos e apresentou resultados de um projeto desenvolvido em parceria com o gabinete da desembargadora federal Kátia Balbino, a fim de aprimorar a gestão de demandas judiciais na área da saúde. A ideia foi qual? Vamos restringir inicialmente a alguns poucos medicamentos, 2 ou 3 medicamentos, e a um gabinete específico, o gabinete da desembargadora Kátia, para ver se a gente consegue acertar o fluxo, porque aí, se a gente perceber que está sendo eficaz, a gente está conseguindo ir pontualmente e resolvendo aquele processo, a gente vai poder ampliar não só o número de medicamentos, com contato com o Ministério da Saúde, como também ampliar o alcance para mais gabinetes do TRF1 e depois repensar até em trazer isso para o primeiro grau. Eu acho que de 20, 30 processos que a gente analisou, 70% a gente vislumbrou a possibilidade de adotar uma sistemática em que a gente evita de pedir uma extinção do processo, matar esse processo na fase de conhecimento e deixar ele correr na fase de execução. O fornecimento de medicamentos por via judicial, os desafios práticos no cumprimento dessas decisões, os impactos financeiros da incorporação de novas tecnologias sem critérios rígidos e a responsabilidade do poder público nas ações relativas a medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados no SUS, foram os temas que encerraram o dia de debates. A juíza auxiliar do CNJ, Luciana da Veiga Oliveira, fala da importância da judicialização. A judicialização ela é necessária, sim. Acho que o gasto com a judicialização não é também tão grande quanto se faz parecer. O que eu acho que a gente tem que focar é na judicialização desnecessária, né? Quando não tem evidência, quando não vai trazer ganho nenhum, e muitas vezes com custo muito alto, porque isso existe, né?
A gente pode até achar que muitas vezes não, mas existe. Existem medicamentos que não têm evidência, que não vão ter uma eficácia no caso concreto e que custam efetivamente muito. Então, acho que nesses a gente tem que ter um cuidado para que também o judiciário não seja usado para permitir que a indústria consiga colocar esses medicamentos no país sem trazer uma evidência suficiente. Para esclarecer dúvidas sobre a judicialização no âmbito da saúde suplementar, o repórter William Nascimento conversou com a advogada especialista em direito da saúde, Aline Vasconcelos, na nossa entrevista especial. Doutora, muitas operadoras alegam que determinados métodos terapêuticos não estão previstos no rol da ANS. Na prática, quando há prescrição médica, o plano de saúde pode negar a cobertura de um tratamento? O plano de saúde não pode negar a cobertura de nenhum método, até porque a própria ANS, por meio de uma resolução, já definiu que quem cabe definir as terapias que são necessárias para uma criança é o médico. Então, o médico assistente é que tem essa capacidade de definir o plano terapêutico. Essa resolução, ela é de conhecimento das operadoras e é dever de cobertura delas fornecer. Então, quando o plano de saúde nega sobre esse argumento de ausência do rol, ela, na verdade, está descumprindo uma norma da própria ANS. Em uma decisão, o TRF1 reconheceu a obrigatoriedade de custeio da musicoterapia para pacientes com TEA. Qual a importância desse entendimento e em quais situações o direito pode ser exigido pelo paciente? Esse entendimento dialoga muito com decisões recentes do STJ sobre a matéria, é um tema de extrema relevância, até porque o próprio STJ já afetou 2 recursos para julgar, para definir essa questão de obrigatoriedade de fornecimento da musicoterapia. Então, essa decisão vem a reforçar aquilo que eu disse anteriormente da obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde, quando tem ali uma definição pelo médico da essencialidade de realização daquela terapia. Se o médico diz que é imprescindível para aquela criança realizar determinada terapia, ele está baseando, na verdade, em eficácia e segurança para aquela criança. Existe comprovação científica de que aquela terapia pode ajudar aquela criança a se desenvolver no futuro, a desenvolver autonomia. Então, é imprescindível essa decisão para que o STJ já defina essa questão e obrigue os planos de saúde nesse custeio. Apesar de garantir a cobertura, o tribunal entendeu que o beneficiário não tem direito de escolher livremente a clínica onde fará todas as terapias. Como funciona essa limitação e quais as obrigações do plano de saúde nesse caso? O beneficiário, quando faz adesão a um plano de saúde, ele tem que se ater às regras de cobertura daquele plano. A questão da rede credenciada é uma dessas regras. Então, se o plano de saúde não tem profissional capacitado dentro da rede, nasce o dever de reembolso. Mas existindo profissional dentro da rede, o beneficiário tem que se ater a essa rede credenciada. Então, por isso que a decisão do TRF dialoga com o que está previsto no contrato. Quando uma operadora nega um tratamento indicado pelo médico ou não oferece profissionais habilitados em sua rede credenciada, que medidas o paciente ou a sua família devem adotar para assegurar esse direito? O primeiro ponto aqui é: peça a negativa por escrito. É direito desse beneficiário obter a negativa por escrito, primeiro da ausência de rede credenciada e da negativa de cobertura. De posse desses documentos, existem alternativas como, por exemplo, buscar a ANS para reivindicar essa questão da cobertura ou até mesmo buscar um advogado especializado para reivindicar esse direito. Que outras orientações a senhora daria aos pais ou responsáveis que ainda enfrentam negativas de cobertura para terapias essenciais no tratamento do transtorno do espectro autista? O que eu posso dizer para essas famílias é que o silêncio não vem a obstar o direito deles. Então, reivindiquem aquilo que compete aos planos de saúde. Que uma vez que a gente faz adesão a um plano, busca uma assistência à saúde, ele contempla tudo aquilo que é necessário para a recuperação, para a restauração daquela saúde. Então, não deixe que o medo de uma retaliação do plano de saúde, que isso também é muito comum, venha a obstar você buscar aquele direito. Então, existe sim o dever de cobertura, o seu filho precisa
precisa cumprir aquele plano terapêutico que foi estabelecido pelo médico. Então, eventual recusa da operadora não significa que ele não tem direito àquele tratamento. Eu conversei com a advogada especialista em Direito à Saúde, a doutora Aline Vasconcelos, a quem agradeço a oportunidade pela entrevista. Eu que agradeço, fico muito feliz e lisonjeada. O painel de notícias termina agora, mas na próxima semana a gente continua a falar sobre judicialização da saúde. Enquanto isso, continue acompanhando o portal do TRF1 e também as redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Spotify. Siga a gente, curta e compartilhe. E semana que vem tem mais painel de notícias. Tchau!